Oi, gente. A gente está agora na lição de segunda-feira com o título A Bíblia e a Imortalidade da Alma. Um assunto maravilhoso. E quero saber do Luan. Luan, já leia para nós, por favor, Apocalipse, capítulo 16, o verso 13 e 14. Pra já, minha amiga diz assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Minha amiga, aqui então tá falando sobre as 7 pragas, né? Aqui Apocalipse 16 se trata sobre isso. E aqui está se falando, né, sobre o dragão, a besta, o falso profeta, 3 características que a Bíblia apresenta para nós aqui, né, de enganos que eles acabaram de fazer. Operadores de sinais, fala, né, o versículo 14. Por que as pessoas tendem a aceitar aquela questão errada da imortalidade da alma? A tirinha, o último tópico, certo, da tirinha era sobre a imortalidade da alma. Então hoje nós vamos focar especialmente nesse assunto. O que você acha sobre isso? Então, galera, um assunto muito até comum entre nós que somos adventistas. Para quem não conhece, nossa igreja, a gente não crê na imortalidade da alma. Nós cremos que a morte ela é um sono. Ela faz com que a gente entenda como a Bíblia diz sobre esse assunto. Mas, infelizmente, esse é um assunto que vem lá de alguns anos atrás. E só que isso hoje é muito comum até entre os cristãos. Eu vou contar uma situação rápida que aconteceu na minha faculdade. A gente estava tendo uma aula de... Enfim, nem lembro a aula. Vocês veem como que tá muito... O que mais me marcou dessa aula, eu não lembro agora a matéria, eu lembro da aula. Certo. Mas o professor, ele começou a falar algumas bases filosóficas, né, que ele sempre fala. Uhum. O que aconteceu? Essas o professor falou assim, bom, como o cristianismo, assim como no cristianismo, ele estava falando de várias bases, assim como no cristianismo, eles creem que após a morte, você sobe e fica com Deus no céu. Aí eu olhei para minha amiga assim, minha amiga não é cristã nem nada, eu olhei e falei, oxi, como assim? Que crente é esse? Opa! Que cristianismo é esse? Mas realmente, talvez a gente esteja falando com alguma pessoa que nem que é cristã e que para ela isso é algo comum. Uhum. Então a gente vai talvez trazer uma informação, algo novo para você. E aí desde já eu quero que você abra sua mente, seu coração, para que você talvez conheça uma verdade que não pode parecer normal para você, mas é o que a Bíblia nos apresenta. Então, assim, a questão da imortalidade da alma é um engano de Satanás. Ele quer que as pessoas, e aliás é um dos principais, porque ele já atuou assim lá atrás com Eva, desde o Éden. Ele quer que a gente não considere que nós estamos aguardando a volta de Jesus. Se a morte é um sono, se Jesus ressuscitou Lázaro, ou seja, já estou indo assim, pegando umas referências, Sim. Viajando lá para a história da Bíblia. Se Jesus ele ressuscitou o Lázaro, que morreu e ficou 4 dias sepultado ali, então a morte é um sono. E Jesus é que vai nos ressuscitar pela misericórdia de Deus, através da graça. Uhum. Porém, hoje Satanás ele quer que a gente não acredite em nada disso. Você não precisa se preocupar com a volta de Jesus. A morte, ela não... Se você pensar que a morte não é um sono, que você morreu e automaticamente você já está no céu, é como se você determinasse aquilo que você faz, o seu próprio juízo. Então, a gente não precisa nem de Jesus. Então, são coisas que vai bem mais profundo, sabe? A lição, ela vai falar pra gente... Eu me estendi nessa pergunta, mas esse assunto eu gosto muito, sabe? Tem outros incontáveis enganos, mas a gente precisa aprender a diferença da verdade do erro, lá na nossa lição fala isso, do certo e do errado e do bem e do mal. Então, nós estamos fiéis à palavra mesmo, ou a gente está só
seguindo o que todo mundo está seguindo, nem entende se é bom, se é ruim, se é bem, se é mal, se é certo, se é errado. Então é isso que a gente vai querer tirar, talvez, esse engano dos olhos de muitos aqui, que como cristãos, muitos acreditam de maneira ainda errada. A última pergunta, Nubia, ela tem a ver com relação a isso que você acabou de dizer, que as pessoas acabam aceitando as doutrinas que vão contra o que a Bíblia fala. Por que não podemos fundamentar nossas crenças baseadas em nossos sentidos? Isso tem a ver com a imortalidade da alma, né? Porque às vezes as pessoas estão meio frágeis ali, né? E acabam aceitando coisas que não agregam, né, a nossa fé. Porque mexe com a fé. Eu vou contar também mais uma situação. Uma vez eu fiz foi na pandemia, da pandemia para cá, uma amiga que eu tenho há muitos anos, ela gosta da igreja, vai para a igreja e tal, mas não se firmou, vamos dizer assim. Sim. E ela pediu estudo bíblico de Apocalipse, ela foi específica. Quero aprender esse assunto, certo? Aí se vira nos 30, né? Eu nunca tinha... já consegui dar alguns estudos assim, mas aquele básico nosso, né? Uhum. Apocalipse, amiga, calma aí, né? Mas não, a gente tem uma revista, eu vi até a revista ali no cantinho, depois a gente pode indicar. Revista Apocalipse, que a Novo Tempo ela tem disponibilizada. E aí eu peguei essa revista e fiz o estudo com a minha amiga. Na parte que a gente estava chegando sobre o milênio, quando a gente falou sobre o milênio, ela falou o seguinte, porque para eu chegar, para contar sobre o milênio, como que seria a volta de Jesus, tal, deixa eu aproveitar e mostrar. Ela só tá meio rasgada, viu, gente? Ela sofreu um acidente essa semana, mas tudo bem. Tá judiada, mas é essa revista aqui, gente. Faz parte. Sobre o Apocalipse, ela fala tudo. Luan, é uma bênção. Sim. A gente fez sobre essa revista, tem o arquivo dela, você pode pesquisar na internet, dá para você baixar essa revista, é top. Aí a gente chegou nos estudos finais e aí eu falei, bom, para eu falar sobre o milênio, eu vou ter que falar sobre a morte. Então eu fiz um estudo com ela exatamente sobre isso, sobre a imortalidade da alma. E aí no final das contas, olha o que ela me conta. Ela falou assim, Núbia, se eu soubesse que o meu padrasto não está vagando por aí, e nem é um espírito, eu não tinha sofrido tanto. Porque o padrasto dela era uma pessoa que realmente não era muito legal com ela, enfim, era ruim, falava várias coisas que quando ele morresse ele faria. Ixi. E na casa dela eles tinham esse medo dele, sabe? E ela não entendia o que era a morte. Então, assim, como você falou, qual é o perigo da gente ficar entendendo a morte sobre os nossos sentidos? Às vezes sobre as nossas tradições, sobre coisas que já foram colocadas na nossa mente. A gente nunca questionou isso. Mas será se realmente está na Bíblia? Então, eu gosto bastante de entender o que está na Bíblia, sabe, Luan? Aquilo que você... Igual Tomé. Então, me prova, sabe? Você quer falar, então me prova. E aí, foi isso. E ela falou assim, Núbia, agora eu entendi que não tinha nada a ver. Agora eu posso me sentir em paz. Ela chorou no estudo, assim, e eu nunca imaginei. Porque afeta. E afetou a fé dela, enfim. Hoje ela entende de uma outra forma. Mas é tão comum, né? É isso aí, gente. Vocês vejam, então, como é que é a situação aí. Imortalidade da alma é um negócio que é complicado, que realmente Satanás está usando de muitas formas diversas para as pessoas acabarem caindo nesse engano. Eu recomendo que vocês, nesse momento, vou pedir para o pessoal, vai aparecer o cardzinho aqui agora. Nós gravamos já um trimestre inteiro sobre imortalidade, que foi o 4º trimestre do ano passado, e os nossos vídeos estão no YouTube lá para vocês assistirem, caso vocês quiserem. Então, peguem lá os vídeos, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, que tem vários assuntos sobre quando eu morrer, será que eu vou para o céu mesmo? E depois? Isso. Quando Jesus voltar, o que acontece? Muita coisa lá. Então, gente, são 14 lições. É bênção. Foram 14 lições, não foram 13. Então, vocês vão ter conteúdo pra caramba pra ver lá. Então, dá uma olhadinha aí nos cardzinhos. Fechou? Então, Núbia, até o vídeo de amanhã, certo? Fechou. Até amanhã, gente.